O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então o sumo sacerdote e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos lendo esses dias o Evangelho de João. Logo após o episódio da ressurreição de Lázaro, as autoridades judaicas tomam a firme decisão de matar o Senhor. De modo especial, nós compreendemos o longo processo disso, porque diversas foram as vezes que Jesus ensinava publicamente no templo, curava em dia de sábado, fazia tantos sinais, e isso foi inflamando pouco a pouco as autoridades, que via em Jesus uma afronta ao poder e de modo especial, porque não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Por isso resolveram matar o Senhor, porque ele se fez igual a Deus. Mas é interessante percebermos como isso foi crescendo. Pouco a pouco foi tomando forma essa atitude dos judeus de querer matar o Senhor. Assim também, de modo muito sutil, acontece em nossa vida em relação às tentações. Quantas vezes é uma ideia vaga, um desejo um pouco distante, de repente aquilo vai tomando forma, vai se tornando possível, aquilo parece que é real, tem chance de se concretizar, e quando vemos, nós estamos justificando de modo distorcido aquela ação. Assim também os judeus, ou seja, eles foram fazendo com que aquela ideia de matar o Senhor, ela fosse como que implantada no coração ali dos chefes do povo, dos sumos sacerdotes, ou seja, eles foram pouco a pouco crescendo nessa atitude. Isso também mostra que também nossa vida, quantas vezes nós vamos nos convencendo de certas ações, querendo justificar este ou aquele desejo, aquele pensamento. Então tem muito a nos ensinar também acerca das tentações que nós sofremos, que muitas vezes nós vamos fazendo com que elas vão crescendo em nosso coração, até o ponto de se tornar possível daquilo ser uma realidade e nós concretizamos em nossa vida. Por isso precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo, para que, auxiliados pela luz do Espírito Santo, nós possamos sim fugir das tentações, fugir das ocasiões próximas de pecado. Isso está impresso em nossos corações, quando nós sabemos que devemos procurar o que é o certo, ou seja, procurar o bem e afastar-se do mal. Nós sabemos isso, mas não basta saber. É preciso ter uma vontade firme,
a vontade determinada de fazer o que é do agrado da vontade do Senhor. Quantas vezes nós nos deixamos levar pelas tentações, não por falta de conhecimento, é porque a nossa vontade não é determinada. Isso deve ficar claro para nós nesses dias em que nós vamos meditando sobre o processo da morte do Senhor. Ou seja, esses homens que conheciam a palavra de Deus, mas eles não estavam abertos a interpretar de acordo com o Espírito Santo essa palavra. Ou seja, assim também nós, quantas vezes conhecemos a palavra, ouvimos todos os dias, mas nem sempre interiorizamos isso em nosso coração. Nem sempre guardamos essa palavra dentro de nós, para que de fato ela se torne vida e possa discernir entre bem e mal, nas situações mais cotidianas da nossa casa, do nosso trabalho. Por isso é importante pedir ao Senhor, não apenas te conheça, mas que eu possa te seguir. Ou seja, é algo superior. Eu sigo o Senhor, eu quero imitar em tudo a Deus. Depois, um outro aspecto desse texto, esse homem que diz, esse sumo sacerdote Caifás, é bom que só um morra pelo povo. Ou seja, ele disse isso, significando que era melhor que Jesus morresse do que toda a nação fosse destruída pelos romanos. Mas sabemos que de todo mal, Deus tira um bem. E é de fato isso que aconteceu. Com a morte do Senhor, nós fomos salvos. Ou seja, Jesus morreu por amor a nós. E o mais importante é recordarmos o que diz o Evangelho de João. Jesus disse, ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Ele escolheu dar a vida por nós. Ele escolheu perecer, morrer por amor a nós. Que nós possamos entender isso em nossa vida. O Senhor, portanto, nos amar, Ele quis livremente se entregar por nós, deixando-nos o exemplo, para que também nós livremente possamos entregar ao Senhor. Nos entregar às pessoas à nossa volta, com sacrifício, com jejuns, com orações, nos doarmos às pessoas. É isso que precisamos compreender. Ainda que, de modo humano, foi um mal. Você imagina o Senhor morto, perseguido, mas foi graças a isso que nós obtivemos a nossa salvação, a nossa redenção. E de modo ainda mais sublime, finaliza o texto do Evangelho. O povo perguntava, será que ele vem para a festa? Sim, o Senhor vem para a festa. Mas não a festa da antiga Páscoa apenas. Ele vem para instaurar a nova festa da Páscoa. Porque Ele é o sacerdote, Ele é o Cordeiro, é Ele que se imola, é Ele que se doa por cada um de nós. Ou seja, a nova festa da Páscoa, não mais celebrada com cordeiros, mas agora celebrada no sangue do Senhor. É isso que nós estamos nos preparando para celebrar no Sábado Santo. Ou seja, Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. É Ele que se doa a cada um de nós. Por isso, essa Semana Santa, nós vamos escutar diversas vezes textos que remetem ao sacrifício do Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, concluindo essa reflexão, possamos nos perguntar ao longo desse dia, será que de fato eu tenho fugido das tentações ou eu tenho deixado que elas pouco a pouco vá crescendo em meu coração? Será que de fato eu tenho essa prudência em fugir das ocasiões próximas de pecado? A prudência em querer sempre se afastar? Ou muitas vezes eu tenho flertes com o pecado? Ou muitas vezes eu tenho diálogos com o pecado, dizendo, não é nada não, é coisa pequena, eu sou forte, não vou cair. Ou seja, quantas vezes nós nos colocamos em situações de perigo. Segundo, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de festejar com o Senhor. Ou seja, Ele vem sim para a Páscoa, Ele vem para a festa, pois Ele é a própria festa. Deus quer fazer aliança conosco. E onde Ele faz essa aliança? No sangue de Jesus, o nosso Redentor. Essa semana que está se iniciando, amanhã, domingo de Ramos, inicia a semana mais importante para nós cristãos. É uma semana intensa de oração. É uma semana onde nós recordamos os fatos principais da vida do Senhor e os fatos principais que nos deixou a salvação. Por isso, nós não podemos brincar de ser católicos, achando que é um feriado, achando que nós podemos fazer qualquer coisa. Padre, estou muito cansado, eu vou descansar, vou receber minha família em casa, vou viajar. Se vai viajar, onde você vai, tem igreja, tem paróquia. Participe lá do Tríduo Pascal. Se vem gente para a sua casa, traga para a igreja. Venha rezar
venha participar. Quão importante é insistirmos nisso, porque muitas vezes nós sabemos que precisamos ir à missa, precisamos participar da Semana Santa, nós sabemos disso, desde a nossa catequese. Muitas vezes nós não participamos, não é porque não sabemos, é porque não temos a força de vontade suficiente de estar aqui na presença do Senhor, na sua Santa Igreja. Ou seja, muitas vezes o nosso coração é rebelde, a nossa vontade é fraca e nós cedemos a toda e qualquer chantagem. Ah, mas vai nos deixar aqui? Que invocação com a igreja? Não precisa de mais. Toda hora você vai. Ah, a gente vem para sua casa, você nos dá moral. Ou seja, são tantas chantagens que nós vamos escutando que de repente nós achamos que estamos errados em vir à igreja. Mas recordemos, antes servir a Deus do que aos homens. Antes agradar a Deus do que aos homens. Mas de repente nós preferimos nos dispor com Deus e agradar aos homens. Como se as pessoas, daquela meia dúzia de gente, fossem nos dar a salvação. Parece que nós preferimos isso. Porque nós colocamos na cabeça que Deus é misericórdia. Que Deus entende. Ah, padre, o senhor sabe, né? Eu não posso deixar minha família lá. Veio lá de não sei onde. Para aqui, para minha casa, eu não posso deixar. Será mesmo? Você não pode convidá-la para ir à Santa Missa? Para ir para a Quinta-feira Santa, para a Sexta-feira Santa, para o Sábado Santo? Você está fazendo mal chamando essa pessoa para rezar? Parece que nós católicos colocamos na cabeça que chamar alguém para rezar é uma afronta. Como se a gente estivesse obrigando a pessoa a beber veneno. É quase se a gente estivesse oferecendo água com curiolina para essa pessoa. Ou seja, parece que nós temos vergonha de convidar para a Santa Missa, de convidar para passar das nossas coisas. E nós vamos pouco a pouco nos entregando a uma visão mundana. Se sobrar tempo, se der certo, eu vou. Não é isso que o Senhor quer de nós. Ou seja, Ele quer de fato o nosso coração entregue a Ele. Ele quer fidelidade, quer constância. E o que nós entregamos? As sobras, as migalhas. Se nada atrapalhar, eu vou. Se nada for difícil, eu vou. Por isso que Deus se torna sempre a última opção. Deus se torna sempre o último lugar em nossa vida. Porque nós colocamos tudo em primeiro lugar. E deixamos Deus sempre no final. Tudo é compreensível. Tudo é possível. Mas se refere a Deus, não. Aí é pesado, é difícil, não pode. Queridos irmãos e irmãs, aqueles também que nos ouvem, nos acompanham, que possamos de fato ter uma semana verdadeiramente santa. Uma semana onde nós vivemos na igreja, onde nós celebramos a nossa fé. E que nós possamos colocar sempre como princípio, nada se antepor ao amor de Deus. Ele sim, em primeiro lugar. E tragamos a nossa família para a igreja. Os nossos amigos, as pessoas que muitas vezes quer nos prender com chantagens, que nós possamos fazê-las compreender. É muito maior o que nós estamos celebrando, que é a nossa fé na ressurreição do Senhor. Ele, por amor a nós, se entregou ao Pai para nos salvar. Por isso, eu não posso deixar de ir. Eu preciso ir, porque lá é o meu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração.